Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e como eu sempre digo, criei este canal, o podcast Os Notáveis, para levar a história do nosso povo ao mundo. Hoje eu estou muito feliz, estou recebendo aqui a presença de uma pessoa muito especial. A Karine já vai falar a sua história de vida, a história de superação. Gente, a entrevista de hoje é mais uma daquelas que vai servir muito para te ajudar. Isso mesmo, para você que está nos assistindo, que talvez esteja passando pelo mesmo problema que a Karine passou, vai te ajudar muito. O testemunho de vida dela é sensacional. Antes, eu vou agradecer aqui os meus apoiadores e a gente daqui a pouquinho vai conversar com a Karine. Antes, Karine, de agradecer aqui os meus apoiadores, os meus patrocinadores, eu costumo também tirar aqui os versículos da Bíblia. Eu costumo fazer as coisas com a direção de Deus. Vou pedir você para pegar um, antes de conversar com você. Aí dá uma olhadinha para ver se a letra dá para ver, que tem alguns que estão apagados. Dá para ver, beleza? Dá, né? Então tá bom. Daqui a pouquinho você vai falar para a gente o que Deus falou para nós. Agradeço aqui os meus apoiadores. Deixa eu agradecer aqui a Drogaria Barbosa, a Drogaria do Barbosinha. Medicamentos e perfumaria com o melhor preço, é claro. Drogaria Barbosa, ali pertinho da prefeitura. Fone Zap 99207-9819. Eu disse Drogaria Barbosa. Agradeço aqui a Soma Estrutura para Eventos. A Soma é uma empresa séria, capaz de atender os seus clientes com qualidade e profissionalismo. Soma Estruturas para Eventos. Tudo que o seu evento precisa, a Soma Estrutura tem para você. 389-9822-5479. Isso mesmo, Rafael e toda a turma aí da Soma, muito obrigado. MG Telecom, olha, já saiu até lá no fundo, ó. MG Telecom é a melhor internet do norte de Minas. É isso mesmo. O podcast Os Notáveis é transmitido através da internet da MG Telecom, 100% fibra ótica, instalação grátis, Wi-Fi, né? Instalação grátis, sem contrato de fidelidade. 99872-9866, MG Telecom. É a melhor, pode ter certeza. Deixa eu agradecer aqui Major Supermercados. Qualidade, ótimo atendimento, preço baixo, é Major Supermercados. Aqui em Brasília de Minas, no centro e no Alto Claro. Gente, tem novidade chegando. Breve, a segunda loja do Major Supermercados, lá em Montes Claros. Vamos estar lá inaugurando a segunda loja do Major Supermercados. Breve, hein? Dentro de alguns dias aí, eu trago mais informações a respeito aí dessa inauguração da segunda loja do Major em Montes Claros. Agradeço aqui também a Pilar Materiais de Construção e Pilar Tintas e Acabamentos. Pilar Materiais de Construção, o alicerce dos seus sonhos. Em Mirabela, na rua João Antônio, 549. Fone Zap 99955-5794. Em Brasília de Minas, na rodovia 202-769. Anote aí o telefone 3495-1343. Pilar Tintas e Acabamentos, na Avenida Bias Fortes, 1200. Fone Zap 99955-5794 ou 3495-1660. Agradeço aqui também Centro Automotivo Grupo Taiobras, a máquina de vender barato. Trabalha para o conforto do seu carro. Só no Grupo Taiobras você tem a solução para o seu carro, para o problema do seu carro, né? Josefina Palma 451 no centro. Fone Zap 99929-3602 ou 3231-1365. E por fim agradeço aqui Norte Eucalipto, uma empresa especializada em eucalipto tratado, postes, mourões, varões de alta qualidade, soluções duráveis e confiáveis para cercamento, construções rurais e muito mais. Avenida Bias Fortes 358, fone Zap 99908-7515. Direção Hugo Miranda. Muito obrigado aí, Norte Eucalipto. Pois é. Então, agradecendo aqui os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, eu vou falar com a Karine Alves. Antes de você começar a contar a sua história, Karine, sim, eu quero que você fale aí, leia o que Deus falou para você. Tá. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu é rico. Apocalipse 2:9. Amém. Olha, a minha foi o seguinte: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face?
Que palavra bonita, graças a Deus. A gente, tudo na vida tem que ter a direção de Deus, né, Karine? Com certeza, né, Patrick? Muito obrigado por ter aceito o convite, para a gente estar contando um pouquinho da sua história, da sua vida. Podemos dizer que você tem aí uma história de superação, pelo que eu pude acompanhar, pelas redes sociais, né, do seu Instagram. E também você foi uma indicação de uma amiga minha, que é a Tati. Muito obrigado aí a Tati por ter falado um pouquinho. Ela falou: Patrick, olha, tem uma moça aí na internet que ela fala do testemunho de vida dela, que é muito interessante, muito bonito. E isso é interessante, né, Karine? Porque são através de testemunhos que nem o seu que você pode ajudar outras pessoas também, né? Eu gostaria que você falasse o seu nome, o nome dos seus pais, se você não importar de falar a idade também, pode falar, porque vai servir também, como assim, podemos dizer, ao decorrer da nossa conversa, as pessoas vão ficar na curiosidade, quantos anos ela tem e tal, entendeu? Sim. Se apresente, por favor. Patrick, primeiramente eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, falando um pouco do que eu passei, de um pouco que eu ainda enfrento, e é um prazer, estou muito feliz de estar aqui. Qual o nome dos seus pais? O nome dos meus pais são Rosária, mas é conhecida muito como Rosa. E meu pai chama Domingos, mas também é conhecido como Mingo. Todo mundo tem um apelido, né? Sim, todo mundo. O maridão está aqui do lado, qual o nome dele? Edi Carlos. Olha que legal. Vamos falar sobre isso também, né? Com certeza. Que, inclusive, pelo que eu vi, era um grande sonho você casar, né? Sim, Patrick, era um grande sonho meu. E Deus te permitiu, né? Com certeza, eu tive essa graça. Você é de Brasília de Minas mesmo? Sim, sou daqui mesmo, de Brasília de Minas. Karine, eu te perguntei sua idade. Sim. Justamente porque nos dias de hoje está sendo muito, como é que eu posso dizer? A gente ouve muito falar que uma pessoa jovem acaba descobrindo essa doença que você descobriu. Qual a sua idade? Minha idade, Patrick, é 22 anos. 22 anos. Sou. Olha só, muito nova, muito nova. Gente, é o seguinte, a Karine, ela faz o tratamento, né, de um CA que ela descobriu. Tem quanto tempo, Karine, que você descobriu? Vai fazer 2 anos. 2 anos. Uhum. Como é que... a gente vai conversando aqui. Como é que foi essa descoberta? Pelo que eu pude ver, o pouco que eu pude ver, no início você pensou que era uma espinha, foi isso? Sim, Patrick. Já posso, né? Pode. Então, primeiramente, linfoma de Hodgkin é um tipo de CA que atrapalha mais o sistema imunológico, o sistema linfático. Então, ele, no decorrer do tempo, ele vai causando vários nódulos no corpo. E, então, quando eu descobri, eu estava na missa, estava em uma missa. Olha só. Na igreja Bom Jesus, lá no Cristina Rocha. Uhum. E eu estava sentada e automaticamente eu passei a mão assim no pescoço. Passei, aí senti uma bolinha. Você achou estranho? Achei bem estranho. Passei a mão no pescoço e senti uma bolinha pequenininha. Aí eu fui e até comentei com meu esposo, né? Edi Carlos. E falei assim, chamo ele de pega pra você ver, não tá estranho? Não tem alguma coisa estranha aqui? Só que, como ele sabia de como eu era, sempre pensando coisa mal, acredito que ele deixou assim, pra me deixar mais tranquila. E ele falou assim, não, amor, talvez não é nada, talvez é normal. Naquele momento ali você já pensou o pior? Sim, naquele momento eu já pensei, eu sempre, assim, em questão de mim, eu sou muito negativa sobre essas coisas. Aí eu já pensei o pior, Patrick. Nisso, eu fui e deixei pra lá. Terminou a missa, só que no andamento da missa eu já preocupada. Aí saí, a missa acabou, fomos embora. Só que aí, Patrick, eu deixei passar. Fui deixando passar,
foram meses, sabe? E eu não procurei um médico. Mas você sempre ficava pegando para ver? Eu sempre ficava pegando. E pegando. Do mesmo jeito, não tinha uma melhora, né? Não, aí tava do mesmo jeito. Só que aí foram aparecendo vários nódulos. Foram aparecendo outros. Aqui em mim já era bem assim alto, sabe? Já como no se pescoço, fosse que aqui ele na frente. Isso, como se fosse que ele tivesse descido para Entendi. aqui. Aí e tinha vários mesmo. Tinha vários. Aí ele subia, ele começou a vir para baixo do pescoço. Tanto que aqui era bem alto. E te atrapalhava para conversar? Você canta também, né? Sim, eu canto. Te atrapalhava? Não, no início não. Não tinha dor, nada? No início não, Patrick. Aí ele começou a crescer muito, tanto que eles fizeram até a biópsia do que estava bem mais maior, que ele estava quase vindo a furo, né? Sim. Aí fizeram a biópsia dele. Só que, mesmo assim, eu não me importava. Mesmo assim, eu fui deixando. Você não quis fazer o exame para ver se realmente era o que você estava imaginando, né? Sim, isso foi em 2021. Só que quando eu descobri o nódulozinho, era em 2021. Só que no final de 2021, em novembro. Aí, em dezembro, já começou a piorar. Em dezembro, ele já cresceu muito. E mesmo assim, eu não ia no médico. Você tem familiar que tem esse problema? Não, Patrick. Ninguém, porque hoje sabe? Os médicos falam que tem essa questão de genética, né? De genética, né? Mas na minha família, ninguém. Aí, ele foi crescendo muito. Até então, eu sentia, quando ele estava bem maior, eu sentia muitas dores mesmo. Só que veio a infecção urinária, porque ele atrapalha muito o sistema imunológico, né? Esse CA. E ele atrapalha muito o sistema imunológico. Então, eu tive 2 infecções. Eu tive a infecção urinária no decorrer do ano passado, 2022, e eu sentia muitas dores mesmo. Eu ia para o serviço sem aguentar, né? Eu também sou muito persistente e eu não conseguia ficar em pé. Por conta das dores. Tanto que mesmo de bicicleta, porque eu gostava muito, né, de bicicleta, eu não estava conseguindo mais. A Tânia veio aqui, ela também passou por esse problema, dessa doença, e ela falou que arrependeu de não ter procurado antes. Porque quando o marido dela percebeu que ela estava com aquele carocinho ali no seio, ela falou assim, puxa vida, eu poderia ter ido logo de imediato. Aconteceu com você também? Você acha que você deveria ter ido? Com certeza, Patrick. Logo naquele primeiro momento? Eu deveria ter ido justo no momento que eu senti, no final de 2021. Aquele dia da missa, no caso. No outro dia você já... Sim, com certeza, eu já deveria ter ido, não deveria ter deixado passar praticamente quase 2 anos. Karine, você está em tratamento ainda? Sim, eu ainda estou em tratamento. Você falou que ia fazer vai fazer a última quimioterapia? É rádio? Não, a químio eu já terminei. Já terminou? Terminei, sim. Foram quantas sessões? Foram 12 sessões de quimioterapia. Aí eu terminei em junho, aí tive que dar uma descansada, né? Aí, agora eu iniciei o tratamento da rádio. Da rádio, né? Aí, agora são 23 sessões. 23. Você vai iniciar? Já iniciei. Já iniciou. Aí eu já fiz a 8ª. Ontem foi a 8ª. Você faz durante a semana? Como é que é? São todos os dias, Todos Patrick. os dias? São todos Você tem que os se dias. deslocar para ir para Montes Claros? Sim, todos os dias. Aí, no sábado e no domingo descansa. Aí, na segunda, a semana inteira, volta e faz de novo. Inclusive, gente, a gente está gravando aqui num sábado, viu? Justamente por esse motivo. Porque durante a semana ela faz o tratamento, né? Sim. E eu quero agradecer mais uma vez. Ela tirou um pouquinho do tempo dela para vir aqui no sábado, justamente no dia, vamos dizer assim, da folga, né? Do descanso. Ela disponibilizou a vir aqui para te ajudar. Essa entrevista aqui é mais uma daquelas para ajudar você que está nos assistindo. Agora, Karine, uma pessoa com 22 anos, né? Uma jovem com 22 anos, como que foi receber esse diagnóstico?
Porque teve esse momento, né, que você recebeu o diagnóstico vindo dos médicos. Sim, Patrícia. Como é que foi esse momento? Nossa, foi desesperador, porque era o que eu mais temia. Uhum. Isso, o CA era o que eu mais temia. Sempre que eu via, assim, uma pessoa com esse problema, com qualquer tipo de CA, eu já pensava o pior, Patrick. Todo mundo acha assim, Sim. Descobriu que está com essa doença, vai morrer. Sim, Todo mundo Patrick, pensa isso, né? Eu era assim, Você sabe? teve esse pensamento? Sim, no com início? certeza, porque eu sempre pesquisava, sabe? Sobre essas coisas. E, inclusive, eu pesquisava sobre o linfoma, né? Sobre o linfoma. E isso eu tinha muito medo de acontecer isso comigo. E, então, eu fui diagnosticada. E como é que foi esse dia? Foi o médico que te deu a notícia? Como é que foi? Eu todo esse tempo do início, nessa descoberta, eu fui acompanhada por 2 pessoas maravilhosas na minha vida. Eu falo que se não fossem por elas, eu acredito que talvez eu nem teria corrido também atrás. Porque essas 2 pessoas foram 2 anjos, como diz Tânia, né? Sem asas na vida da E Deus na coloca minha mesmo vida. aqui Sim. anjos, Sim. né? Anjos sem asas. Sim, com certeza. E essas 2 pessoas foram maravilhosas comigo, são as minhas primas de parte de pai, e eu sou extremamente grata. Não sei se elas vão me ouvir, mas eu agradeço muito vocês, Ione e Fernanda. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. E então, Patrick, elas foram as que me acompanharam em todo momento. E sempre me dava força, sabe? Sempre me dava força. E elas que, como elas que estavam me acompanhando, foram elas que receberam o diagnóstico. Sim. Aí, então, elas me mandaram no WhatsApp. Aí, quando eu recebi, eu estava no serviço, no trabalho. Aí eu falei assim, não, eu não vou olhar aqui primeiro. Não vou olhar aqui primeiro esse diagnóstico. Eu vou esperar chegar em casa, porque não sei, mas como eu estava naquela fase de aparência, mal aparência para mim, né? E aí eu fui e falei, não, vou chegar em casa e vou olhar. Cheguei em casa e já entrei dentro do quarto. E deparei, tanto que eu nem assim li tudo, não. Eu só já olhei logo a frase que estava em negrito, que era o resultado. Linfoma de Hodgkin clássico. Mas nesse exame eles falam se está em estado avançado, alguma coisa assim, ou não? Não tem esses detalhes? No início, não. Eles pedem a imuno, né? Histoquímica, para saber qual é o estágio, o grau, né? Que ela está. Aí eu fui e já recebi e fiquei muito abalada, Patrick. Eu chorava muito, muito, muito. Tanto que todas as vezes que meu esposo ia no meu serviço, ele via eu com a carinha inchada, porque... Ai, desculpa. Não, tudo bem. Você falando de seu esposo, você já era casada? Não, a né? gente estava preparando. Ah, tá. Isso aí, daqui a pouquinho, o pessoal vai ficar sabendo a respeito dessa questão, que era um sonho que ela tinha e Deus permitiu que ela realizasse esse sonho. Pode ficar tranquilo, pode ficar à vontade, não tem problema não. Eu sei que essas coisas, eu me coloco no seu lugar e acredito que eu teria a mesma reação, sabe? Acho que qualquer pessoa teria essa mesma reação. E foram dias difíceis. Foram, Patrick. Aí ele sempre também passava tranquilidade, porque eu estava passando por momentos muito difíceis. Eu não aguentava ficar em pé.
eu não aguentava ficar em pé, tanto para mim fazer as coisas que a gente fazia, e no barzinho e numa festa, eu sempre tinha que ficar sentada, porque eu não conseguia por conta das infecções, né? Antes disso, você já cantava na igreja? Sim. Já? Já cantava. Já, né? Já cantava. Eu tive a oportunidade de ir numa missa, se eu não me engano, na igreja Nossa Senhora Aparecida. Eu te vi lá cantando, falei, olha que coisa boa, eu achei interessante. Patrick, eu nunca deixei assim, nunca deixei desanimar sobre essas coisas de Deus, porque é com Ele que a gente tem que se apegar, porque Ele nos passa força que ninguém mais pode passar, apesar que as pessoas que estão ao nosso lado nos dão muitas forças, mas Deus é o principal, né? Que a gente precisa ter em nossa vida. Assim, depois do diagnóstico, como que foi iniciar o tratamento? Que receber a notícia é muito doloroso, vamos dizer assim. E tem que ter aquele processo da gente tentar acostumar com aquela notícia e tal. Como que foi você já iniciar o tratamento? Porque hoje em dia, acredito que seja... Eu tenho casos de pessoas na família, sabe? E eu vejo o quanto é difícil financeiramente falando, porque é um tratamento caro para quem não consegue pelo SUS, né? Essa é a verdade. E como que foi iniciar esse tratamento para você? Porque tudo teve, como diz, a primeira rádio, a primeira químio, né? Tudo teve essa questão. Como que ficou seu pensamento em relação a isso? Patrick, eu sempre, o que mais me, assim, me mantinha para baixo era isso, começar os tratamentos, porque eu sempre via as pessoas, né, que já tiveram o CA e que elas ficam muito abaladas, tem pessoas que abalam muito o psicológico, tanto a questão física também. E isso eu ficava muito com medo, porque ficava com medo de ser igual a minha primeira vez, né? Lá na quimioterapia, de como que eu ia reagir. Na primeira quimioterapia, eu passei muito mal. Fiquei muito mal, porque eu estava com otite, a inflamação, a infecção no ouvido. Aí como o nódulo estava muito grande mesmo, ele como se fosse que ele estava subindo para o ouvido. Aí, nisso, eu tive essa infecção. Quando eu cheguei lá, eu estava sentindo muita dor no ouvido, tanto que meu ouvido chegou até sangrar. E essa era a minha primeira quimioterapia. Eu achei que eu não iria conseguir fazer a quimioterapia, a primeira. Estava sentindo muita dor. Aí eu cheguei e fiz a primeira. Na primeira, Patrick, eu não me reagi, assim, na primeira eu não tive reação. Na primeira foi tranquilo. Na segunda, eu já comecei a ter as reações, que eram as náuseas, né? Os vômitos e o paladar que muda totalmente. Muda também, né? E nisso eu emagreci na primeira também. Só que aí nas outras foram mais piores, porque eu passava muito mal lá mesmo, muito mal. Interessante, eu pensei que a primeira seria a pior porque o organismo não está acostumado com aquela, né, com aquela bomba de medicação. Sim, aí a primeira, eu fiquei assim, na verdade, eu não vou falar que eu fiquei tranquila também, porque eu dormi a quimioterapia inteira, porque eu estava sentindo muita dor. Você perdeu os cabelos? Patrick, ele estava caindo aos poucos. E nisso era o que Você tinha esse ficou... medo também, Sim. dessa questão? Sim, nisso era o que mais me atrapalhava, porque eu tinha meus cabelos ondulados, todos cacheados, e eu gostava muito de fazer aquelas hidratações, pintagens. E isso era uma coisa que eu gostava muito, de ver meus cachinhos. Só que aí estava caindo muito.
no banho mesmo, quando eu lavava os cabelos, escorria muito, era como se fosse que meu cabelo era enorme, aí estava escorrendo muito. Aí, meu esposo, ele foi e cortou pra mim, eu pedi ele, né? Falei assim, vamos cortar, é melhor, pra mim não ficar vendo, né? E ficar mais abalada. Aí ele cortou meu cabelo e eu amei, assim, Patrick. Eu achei que eu não ia gostar, sabe? Eu achei que eu não ia gostar, mas eu amei meu cabelo desse jeito. Gostou? Então foi bom, que legal. Sempre tem um lado assim bom, né? Pois é. De tirar. A Tânia falou que não, que ela teve mais ou menos a mesma sensação de você. Sim. Eu ficava com medo. Depois que ela cortou, aí parece que ela falou assim, não, eu gostei também. Pois é bom, eu gostei. E é interessante que ela falou que a filha dela tinha recebido um presente, era uma boneca que mudava as perucas. Ah, sim. Né? Eu cheguei a ver mesmo. Eu ouvi mesmo ela falar. Ô, Karine, qual foi o pior momento? Foi o momento de receber aquela notícia ou foi o momento de iniciar o tratamento? Patrick, para mim foi o momento de receber. A notícia. De receber a notícia, diagnóstico, né? O diagnóstico, porque isso abalou todos à minha volta. Todos mesmo, principalmente os meus pais. E meu esposo também, né? Com certeza. E deixei eles muito ansiosos. E meu pai, principalmente, eu sou muito apegada ao meu pai. E minha mãe também, com certeza. E nisso, meu pai ficou muito mal, sabe? Minha mãe também. Minha mãe, ela tinha uns quilinhos a mais, quem conhece ela, sabe? E ela emagreceu muito, Patrick. Muito. Não foi questão de saúde, foi questão de psicológico mesmo. Ela ficou muito fraca, sabe? Muito. E todos os dias ela chorava pensando em mim, querendo saber, assim, lá, porque por mais que eles quisessem estar ao meu lado, nas quimioterapias, só que eu não queria levar eles, porque eu sabia que eles não iriam aguentar ver as pessoas que estavam lá passando por momentos difíceis também. A gente fala isso, e foi até interessante tocar no assunto. Quando você chega lá para fazer o tratamento, você vê que tem outras pessoas até piores, Sim, né? Com a situação até pior, né? Tanto que teve uma vez, Patrick... É por isso que eu tô falando que esse tipo de entrevista aqui pode ajudar uma pessoa que está nos assistindo, está passando pelo mesmo, né? Pela mesma situação, para ver que outras pessoas têm como superar isso aí. Sim. E teve um dia, Patrick, que eu estava questionando muito a Deus. Só que eu não estava, assim, muito mal neste dia. E nesse dia eu perguntei muito a Deus, questionei muito, perguntei a Ele por que eu estava passando por momentos assim tão difíceis. E só bastou eu olhar para o lado e ver, Patrick, tantas pessoas que estavam passando por momentos mais difíceis do que eu, sabe? Imagina o dia a dia daquelas outras pessoas, né? Sim. E eu falava assim, nossa, como que eu sou ingrata, né? Eu tô conseguindo comer, ainda eu tô aqui de pé. E olha essas pessoas que estão aqui ao meu lado, com sonda, né? Não vou dar muitos detalhes, porque isso é ruim e acredito que aquelas pessoas passavam por mais dificuldades do que eu. A gente tem que ter exemplo para a gente conseguir caminhar, Sim, né? Patrick, com certeza. Eu gostaria muito que você falasse sobre a questão do seu casamento, porque antes de você receber o diagnóstico, acredito que, como todas as pessoas, têm sonhos. Sim. Você tinha seus sonhos, acredito que casar era um deles, né? Eu vou deixar você tomar uma aguinha, eu vou agradecer aqui os meus apoiadores, enquanto isso, você vai, como diz as pessoas, molhando a palavra aí com a aguinha, e daqui a pouquinho eu quero que você fale sobre a questão de você conseguir realizar o seu sonho de casar, mesmo, né, após a notícia. Agradeço aqui os meus apoiadores. Deixa eu agradecer aqui a Drogaria Barbosa, a Drogaria do Barbosinha, medicamentos e perfumaria com o melhor preço, é claro. Drogaria Barbosa, ali pertinho da prefeitura.
Fone Zap 99207-9819. Eu disse Drogaria Barbosa. Agradeço aqui a Soma Estrutura para Eventos. A Soma é uma empresa séria, capaz de atender os seus clientes com qualidade e profissionalismo. Soma Estruturas para Eventos. Tudo que o seu evento precisa, a Soma Estrutura tem para você. 389-9822-5479. Isso mesmo, Rafael e toda a turma aí da Soma, muito obrigado. MG Telecom, olha, já saiu até lá no fundo, ó. MG Telecom é a melhor internet do norte de Minas. É isso mesmo. O podcast Os Notáveis é transmitido através da internet da MG Telecom, 100% fibra ótica, instalação grátis, Wi-Fi, né? Instalação grátis, sem contrato de fidelidade. 99872-9866, MG Telecom. É a melhor, pode ter certeza. Deixa eu agradecer aqui, Major Supermercados. Qualidade, ótimo atendimento, preço baixo, é Major Supermercados. Aqui em Brasília de Minas, no centro e no Alto Claro. Gente, tem novidade chegando. Breve, a segunda loja do Major Supermercados, lá em Montes Claros. Vamos estar lá inaugurando a segunda loja do Major Supermercados. Breve, hein? Dentro de alguns dias aí eu trago mais informações a respeito aí dessa inauguração da segunda loja do Major em Montes Claros. Agradeço aqui também a Pilar Materiais de Construção e Pilar Tintas e Acabamentos. Pilar Materiais de Construção, o alicerce dos seus sonhos. Em Mirabela, na rua João Antônio, 549. Fone Zap 99955-5794. Em Brasília de Minas, na rodovia 202-769. Anote aí o telefone 3495-1343. Pilar Tintas e Acabamentos, na Avenida Bias Fortes, 1200. Fone Zap 99955-5794 ou 3495-1660. Agradeço aqui também Centro Automotivo Grupo Taiobras, a máquina de vender barato. Trabalha para o conforto do seu carro. Só no Grupo Taiobras você tem a solução para o seu carro, para o problema do seu carro, né? Josefina Palma 451 no centro. Fone Zap 99929-3602 ou 3231-1365. E por fim agradeço aqui Norte Eucalipto, uma empresa especializada em eucalipto tratado, postes, mourões, varões de alta qualidade, soluções duráveis e confiáveis para cercamento, construções rurais e muito mais. Avenida Bias Fortes 358, fone Zap 99908-7515, direção Hugo Miranda. Muito obrigado aí, Norte Eucalipto. Karina, eu gostaria que você falasse a respeito do seu sonho de casar, e você realizou o seu sonho da questão do casamento. Como que foi esse momento para você? A gente estava em preparação, né, Patrick? E a gente recebeu esse diagnóstico e foi um bate. E então o meu esposo preferiu assim que a gente adiasse por conta da saúde, porque ele sempre falava, sua saúde é em primeiro lugar. Mas eu ficava assim com aquilo na cabeça. Se eu não for não realizar esse sonho nesse momento, é como se fosse que a doença estivesse ganhando de mim. E isso foi o que me tornou mais persistente, que eu queria realizar, sabe? E esse era mesmo o meu sonho. Ter também os nossos filhos, né? O que eu sempre falo. Meu sonho é esse, ter filhos. E para mim, Patrick, foi difícil, mas por conta também da aparência, né? Porque era meu pescoço. Tinha vezes que quando eu ia pro serviço, Patrick, muitas pessoas assim olhavam para mim torto, sabe? Tava olhando, né? Sim, ficava olhando para mim assim torto. Mas talvez querendo, ou por curiosidade, né? É porque então, os nódulos estavam inflamados? Sim, estavam inflamados e muito grandes. E as pessoas olhavam assim para mim, né? Aí eu ficava assim muito para baixo por conta do inchaço. Só que aí eu não deixei, Patrick, não deixei isso tomar conta de mim, sabe? Certo. Eu falei, não, esse é meu sonho e Deus está aqui, Deus está ao meu lado, ao nosso lado.
E eu acredito que Deus vai realizar. E Deus realizou. Foi perfeito, foi como eu sonhei, foi até mais do que... Sabe, Patrick, Deus realizou muitas obras em minha vida. Essa questão de realizar sonhos durante um momento tão difícil, você acha que é como se fosse um tratamento também? Sim, Patrick, com certeza. Com certeza. Hoje, como é que você encara tudo isso? Você está em tratamento ainda. Sim, mas os nódulos já diminuíram, né? Uhum. Como é que você encara toda essa situação? Patrick, eu falo assim que talvez seja estranho falar isso, mas eu acredito que essa doença me ajudou muito também. Porque eu não sabia quem eu era. Você não sabia a força que você tinha? Sim, eu não sabia a força que eu tinha. Qualquer coisa antes disso me abalava, sabe? Uhum. Eu ficava muito para baixo. E hoje eu acredito que eu sou mais forte. Não é qualquer coisa que me abala. Isso é bom. A gente ouvir isso é bom. Talvez tem muitas pessoas que pensam que nem você pensava. Pessimista, vamos dizer assim. Eu era... E não sabe o gigante que tem dentro dela, né? Sim, com certeza, Patrick. E como que é a sua fé, Karina? Apesar de que, igual nós já falamos aqui, sobre a questão de você cantar na igreja e tal, como que sempre foi a sua vida espiritual, vamos dizer assim? A fé em Deus. A fé em Deus. Patrick, eu sempre, assim, gostei, sabe, de cantar. Tanto que neste ano, eu tive a oportunidade e a graça de ser a Verônica do teatro, né? Ah, você participou? Sim, participei. E, nossa, isso aumentou a cada dia mais a minha fé, porque no papel de Verônica, ela enxuga o rosto de Jesus. Uhum. E era como se fosse eu tivesse a resposta de Jesus, que ele ia passar o manto dele em todos os meus nódulos, em todos os órgãos, em todos os meus órgãos. E acredito que aumentou a minha fé, sabe? Uhum. Que a cada dia aumenta a minha fé. Acredito nisso. Tem que ter fé, né? Sim, Patrick, sem a fé a gente não é nada. Quais os seus planos agora? Você já realizou a questão do casamento. E aí, o que você sonha agora? O que você tem assim planejado para a sua vida? Patrick, assim, eu quero estudar, sabe? Por enquanto, agora eu não sei o que eu quero fazer. Mas meus planos é ter a minha casa, né? Ter os nossos filhos e fazer bem também, sabe, Patrick, para as pessoas, ajudar muito as pessoas. Acredito que isso faz bem para a alma de cada um de nós. Acredito nisso. Para essa pessoa que está nos assistindo, Karina, que talvez tenha recebido um diagnóstico, que nem o que você recebeu, ou talvez esteja fazendo tratamento, o que você poderia falar para essa pessoa? Assim, uma palavra que eu digo assim, para a pessoa ter mais coragem, vamos dizer assim. Sim. Eu sei que todo tipo de CA é difícil da gente lidar, é difícil da gente encarar. Mas, em primeiro lugar, sempre tem que ser Deus. Você tem que buscar muito, tem que estar sempre assim, disposto, sabe? As coisas de Deus, porque sem Ele, assim, a gente não é nada. E principalmente a nossa fé, Patrick. Isso, acredito que move montanhas, sabe? Nos deixa, assim, mais forte. E é muito difícil ter uma notícia, assim, né, do CA, porque todo mundo sabe que é muito agressivo, independente de qual CA que seja. E o que eu falo? Primeiramente é Deus, segundo é Deus e terceiro é Deus, porque é Ele que está ao nosso lado, sabe, Patrícia? Você falou uma questão que perguntava para Deus, por que você estava passando por isso? Você chegou a culpar Deus?
assim, que não tem como a gente não ter pensamentos, né, que nem esses. Ah, por que Deus? Porque, assim, eu acredito que Deus não castiga ninguém, mas você se sentiu castigada? Sim, Patrick. Por muitas coisas que eu já fiz, eu me senti, sim, castigada. Você acha que isso era um castigo? Sim, eu achava. Aí depois você foi ver que não, que Sim, aquilo ali Patrick. era... Sim, eu achava que isso era um castigo, mas eu acredito que não, Patrick, nada é por acaso. Eu sempre falo, eu não acredito no acaso. Se eu acredito que veio para me mudar de alguma forma, sabe? Para me tornar uma pessoa mais forte, porque eu não era e minha fé era muito pouca, sabe? E acredito que também veio para aumentar. Que legal. Como se diz, é uma lição. Sim, é uma né? lição. Né? Como é que foi, Karine? Você teve que mudar a sua rotina de vida? Você mencionou aqui falando que trabalhava, você ainda continua trabalhando? Como é que é? Você teve que tirar algumas coisas de sua vida, né? Sim, quando eu recebi o diagnóstico, mesmo sentindo dores, sim, Patrick, eu trabalhava, não parava. E então, só que aí eu tive que parar, né? Por conta das infecções que eu sentia e por conta que eu também tive que parar para fazer os tratamentos. Aí né? eu não podia mais trabalhar. Mudou a alimentação também? Patrick, muda. Muda, Só né? que no início eu não consegui mudar, não. Vou ser sincera. Eu não consegui mudar. Porque... Mas é pro tratamento? Tem que mudar mesmo? Sim, sim, não é, no meu caso, não é tudo. No CA que eu tive, o CA que eu tive, não é tudo. Principalmente essas coisas assim, enlatados, sempre tem, sabe? Açúcar também, no início também eu não consegui mudar. Não consegui tirar, porque eu gostava muito dessas coisas de refrigerante, essas coisas. Eu não era muito assim de coisa doce, eu gostava mais de coisa assim salgada. Principalmente a sardinha, Patrick. Eu amava, eu amo até hoje Essa a questão sardinha. de alimentação, eu tenho um probleminha, porque eu sou diabético, né? Sim. E, nossa, eu tenho muita dificuldade. Pois é muito complicado. É complicado. Aí, no início, eu não consegui tirar, não. Porque eu era assim... Gostava muito. Mas sabe? hoje você já consegue? Sim, hoje eu já comecei a controlar mais. Que legal. Isso é bom. Gente, isso aqui é história de vida, de superação. Karine, o assunto vai surgindo aqui, a gente vai conversando, e eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito de ouvir a sua história de não desistir, de persistir, de querer viver, isso que é importante. Acho que o que mais dá resultado, além do tratamento, é a vontade de viver, é a vontade de usufruir desse dom que Deus deu, que é a vida, né? Mas durante todo esse tempo, Karine, pode ser sincera, você chegou a desanimar? A achar assim, puxa, não vai ter jeito? Patrick, no início, assim, como eu via, assim, muito inchado, né? Eu achava que talvez não ia ter jeito, sabe? Mas talvez porque naquele início também, minha fé também não estava assim, sabe? Tão forte, né? Forte. E acredito que agora, né, Patrick, a gente vai se tornando mais forte, sabe? Acredito nisso. Então, no início, tudo é difícil. Tudo ali é difícil. É um pouco complicado. A gente não pode nem se culpar, não. É porque o nosso psicológico não consegue aceitar, né? E ainda mais receber, né, Patrick? Acho que é todo tipo, indiferente de qual CA seja, é difícil para qualquer um receber. Você está fazendo tratamento e o que os médicos têm falado? Os tratamentos estão evoluindo? Como é que é hoje? Como é que está a sua situação? Como eu sou uma pessoa assim, muito ansiosa, eu já mandei logo, assim, porque eu fiz uma tomografia, né, para saber. Para mim iniciar a rádio, eu precisei fazer uma tomografia para saber como que estava. E eu agradeço muito todos os profissionais de saúde, lá do Dilson Godinho, meu médico mesmo, Dr. Guilherme Vitor, agradeço muito. Ele é muito, assim, paciente, sabe, Patrick? Me ajudou de todas as formas. E nisso eu mandei para ele
Aí, graças a Deus, está tudo assim preservado, normal, sabe? Né? Aí eu termino Isso foi agora recente? Sim, foi agora recente. Aí eu mostrei para ele a tomografia e está tudo preservado. E aí agora eu termino, né, de fazer as rádios e eu tenho certeza que eu vou ser curada. Já sou curada em nome de Jesus. É um assunto assim que se fosse pra gente ficar aqui, a gente ficava o dia todo falando e tal. Tem alguma coisa que você queria deixar registrado aqui que eu não te perguntei? Porque podcast, como não tem pauta, talvez a pessoa termina a entrevista e fala assim, puxa vida, eu poderia ter falado isso, não falei. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você quer deixar aqui registrado? Eu quero deixar registrado para todas as pessoas verem o quanto eu fui agraciada. Pessoas ao meu lado, sabe? Principalmente o meu esposo. Ele sempre me passou, eu sempre falo nas redes sociais, que ele sempre me passou tranquilidade, sabe, Patrick? Todas as vezes que eu deitava, ele via eu assim para baixo. Aí ele vinha ia conversar comigo e falava, calma, isso vai dar tudo certo. Teve uma vez que eu lembro que eu parei na frente do espelho. Aí ele foi e parou também. Isso foi na casa dele. Na casa da mãe dele. Aí ele parou comigo também na frente do espelho, porque eu estava me sentindo muito para baixo. E eu comecei a chorar muito, porque meu pescoço estava muito, muito alto. Aí ele olhava para mim e falava assim que eu era linda. E não precisa. E sempre ele fala assim comigo, Patrick, o quanto eu sou linda, sabe? E eu agradeço demais, demais mesmo. Tudo que eu fizer por ele hoje é pouco, por tudo que ele fez por mim. E a minha sogra também, sabe? Minha sogra me ajudou demais, sempre ia me acompanhando também nas tomografias. Na tomografia, nos tratamentos da quimioterapia, minha cunhada também, minhas duas cunhadas. Meu irmão, ele não, assim, estava fisicamente presente comigo, né? Mas ele sempre estava ao meu lado, assim, me passando também tranquilidade, sempre rezando por mim. E agradeço também todo mundo que me ajudou, assim, de alguma forma, Patrick. Foram muitas pessoas que me ajudaram muito, rezando por mim, sabe? Sempre também passando tranquilidade. Que Deus possa abençoar cada um dessas pessoas. Você falou seu irmão, você tem quantos irmãos? Eu tenho só um irmão. É só um irmão? Marlon. É você e um irmão? Isso, só eu e um irmão. Você falando sobre essa questão desse episódio que aconteceu, de você parar na frente do espelho e seu esposo falar isso, naquele momento você sentiu que era Deus falando na boca do seu esposo aquilo? Se seu esposo estava falando que você era linda, você imaginou que Deus também estaria falando? Com certeza, Patrick. Deus usa muito meu esposo, sabe? De todas as formas. De todas as formas. Eu vou até te pedir uma foto para a gente colocar aqui a foto sua com o seu esposo, para as pessoas conhecerem ele. Eu vou colocar uma foto aqui. E se quiser também mandar um vídeo do casamento, a gente coloca aqui também. Inclusive, viu? Patrick, eu fiquei muito nervosa. Quase que eu não consegui. Eu entrei na entrada do meu casamento, eu entrei cantando, né? Ah, foi? Foi, entrei cantando. Inclusive, vou deixar. Tem um vídeo? Tem. Eu vou querer colocar. O pessoal vai querer ver. Só que não importa muito com a voz, que eu fiquei muito nervosa na hora. Essas coisas a gente entende. Quando eu pego o microfone também para apresentar, qualquer coisa dá aquele friozinho na barriga, até hoje. E se não der o frio na barriga é porque você perdeu o interesse por aquilo que você faz. Desse jeito, verdade, Patrick. Karine, tem uma pergunta que eu faço aqui para todo mundo que vem. É a mesma pergunta, sabe? Porém, eu obtenho respostas diferentes com essa pergunta. Para a gente finalizar aqui, eu gostaria de continuar aqui com a nossa conversa, o nosso bate-papo. Inclusive, se as pessoas que estão nos assistindo quiserem uma segunda entrevista com a Karine, pode falar aí nos comentários que a gente traz aqui, até mesmo para responder, tirar alguma dúvida, né? A gente pode trazer ela aqui novamente. A pergunta que eu faço para todo mundo. Uma jovem de 22 anos, e já passou por tudo que passou. O que é a vida para você? Patrick, a vida para mim é você estar bem com as pessoas, é você ajudar as pessoas, sabe?
você estar ao lado, compartilhando assim, momentos bons com a sua família. E, em primeiro lugar, também, acredito que ter saúde, Patrick, né? Sem a saúde também da gente, a gente não vive, né? Dinheiro não compra a saúde, né? Com certeza, dinheiro não compra a saúde. Acredito que, para mim, a vida é isso, ter saúde, estar ao lado das pessoas que você ama, da sua família. Acredito que, para mim, é isso. Durante essa conversa aqui, eu gosto muito de observar as pessoas, os olhares, a forma de falar, de expressar. E eu vejo você hoje com um olhar de muita esperança. Sim. De muita vontade de viver, de muita vontade de realizar seus sonhos, seus planos. E é isso que eu desejo para você, que Deus continue abençoando a sua vida, a vida do seu esposo, dos seus familiares, das pessoas que estão à sua volta. E que numa segunda entrevista você possa estar aqui falando, olha, finalizei o tratamento. Sim, com certeza. Estou aqui já preparando, posso dizer aqui, o pré-natal. Sim, com certeza, Patrick. E eu quero essa entrevista, a próxima que seja dessa forma, viu, Karine? Eu fiquei muito feliz em ouvir a sua história. Sei que vai servir para muita gente que está nos assistindo. Hoje em dia, falar sobre esse assunto é muito importante, porque os médicos sempre dizem que mulher com menos de 40 anos dificilmente vai ter um CA na mama. E eu vejo relatos de pessoas aqui em Brasília de Minas, inclusive eu conheço uma moça de 20 e poucos anos, que tem a sua idade, 22 anos, que está enfrentando esse CA na mama. Que, inclusive, é coisa que a medicina, né? A medicina fala que era impossível e hoje está acontecendo, né, Karine? Pessoas jovens já enfrentando esse problema, né? Com certeza. Eu acredito que o CA não escolhe ninguém, Patrick. Quando é para vir, vem mesmo. Tá vendo, gente? Hoje eu tentei passar para vocês aqui um pouquinho da história da Karine, uma história de superação. Eu tive aqui momentos com a Thelma, ela perdeu a visão, né? A esposa do Marcos. Nossa, chorei demais aqui, no momento, inclusive, que ela falou que encontrou com Jesus e aquela coisa. Aqui está mais uma história de vida, onde a fé prevalece, onde a fé remove montanhas e remove nódulos também. Com certeza. Podemos dizer assim, né? Com certeza. Desejo muita saúde para você, viu, Karine? Muito obrigado, Patrick. Acho que nós não esquecemos de falar nada não, né? Não, acredito que não. É porque podcast, gente, não tem pauta. A gente não programa nada aqui. Tanto que ela chegou aqui e a gente o assunto vai surgindo aí. Eu espero que essa entrevista tenha servido, né? Que seja um exemplo para você que está nos assistindo. Que esse é o objetivo. O objetivo desse tipo de entrevista não é mostrar o sofrimento da pessoa, é mostrar que a história dela pode mudar também a sua vida, que está nos assistindo. Muito obrigado, viu, Karine? Que Deus abençoe você. Amém, Patrick. Fiquei muito feliz em conversar com você aqui. Eu que te agradeço. E o maridão está aqui do lado, só registrando, né? É Ed Carlos, né? É, Ed Carlos. Gente boa demais. Ele é. Eu olhei aqui, parece que ele estava com a camisa do Cruzeiro, mas é do Brasil, né? É, do Brasil. Não é cruzeirense, Que bom. Gente, até uma outra oportunidade. Eu peço a você, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Tem muita gente que está assistindo os vídeos e não se inscreveu ainda no canal. Eu peço a inscrição, o like também, que vai me ajudar muito a dar continuidade a esse trabalho. Agradecer a audiência nos Estados Unidos, no Japão, Reino Unido, Portugal. Tenho recebido muitas mensagens desse pessoal que mora fora do Brasil e a você também que mora no Brasil. Enfim, a todos os nossos telespectadores, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, viu, Karine? Eu que agradeço, Patrick. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.